Nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, onde o tema é um versículo bem pequenininho de Paulo a Timóteo, que diz: combate o bom combate da fé. Irmãos, há mais ou menos um ano que nós estamos vivendo um dos períodos mais difíceis que já vivemos em toda a nossa vida, pelo menos para a minha vida. Hoje está completando 9 meses e 25 dias que, para nos resguardarmos, dessa pandemia do Covid-19, estamos mantendo nossa comunhão apenas de forma online por meio da internet. Nossa última reunião geral foi no dia 15 de março de 2020, 15 de março do ano passado, num domingo pela manhã, uma reunião de ceia. Portanto, queridos, são 9 meses e 25 dias que estamos sem poder nos abraçar, beijar, nos tocar, brincar e compartilhar, as nossas alegrias e tristezas do dia a dia. Que falta que fez, pelo menos para mim, a reunião de virada de ano, com aquele jantar maravilhoso na madrugada, aquele momento de comunhão gostoso. Que falta aquilo fez? Que saudade, eu creio que muitos estão sentindo das reuniões dos grupos familiares, nas casas dos irmãos, Como é gostoso aqui, poder estar na casa toda quinta-feira, quarta-feira, no final daquele bate-papo, aquela comunhão gostosa, e aí você ter ali um tempo conversando, confraternizando, comendo. Que coisa maravilhosa e que falta isso está fazendo, que saudade. Possivelmente, nesses dias, pode estar havendo no meio da igreja um bom número de irmãos que estão se sentindo tristes e solitários pela falta da comunhão presencial da igreja. Isso é possível estar acontecendo. E diante de toda essa situação, que nós estamos vivendo, eu quero fazer 3 perguntinhas. Como é que está você? Como está o seu coração em relação à igreja? Como está o seu coração em relação à sua vida cristã? Como está você? Eu estou perguntando isso porque todo servo de Deus, na caminhada da vida cristã, corre muito risco. Paulo, o apóstolo de Jesus, ele escreveu a Timóteo sobre possíveis riscos que os cristãos poderiam enfrentar. Risco de ser levado pelas falsas doutrinas, está lá em 1 Timóteo 1,3. Risco de, numa busca desenfreada em conseguir ficar rico, diz a palavra em 1 Timóteo 6, no versículo 9, que cai em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Risco de ser levado pelas paixões próprias da mocidade, 2 Timóteo 2, 22. Riscos que nós corremos de, como cristãos que somos, não virmos a ser um padrão na palavra, no procedimento de vida, no amor, na fé e na pureza para com aquelas pessoas que nós nos relacionamos. Está lá em 1 Timóteo 4, no verso 12. Risco também de, pressionado pelas circunstâncias da vida, as circunstâncias do dia a dia, principalmente aquelas circunstâncias difíceis, complicadas, vivermos uma vida inconstante de momentos altos e baixos. Como, por exemplo, esses dias de distanciamento social que estamos passando com essa pandemia. Quantas pessoas estão aí, com dificuldade por causa disso, irmãos aí, às vezes, se afastando do convívio da igreja, por não concordar com isso ou aquilo. São riscos. E foi preocupado com riscos como esses e muitos outros que nós estamos sujeitos, que Paulo
exortou a Timóteo, escrevendo em 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé. O experiente Paulo, vocês conhecem, sabem quem é Paulo? Temos estudado esse mês aí, os últimos 2 meses, né, o livro de Atos, e temos estudado a vida de Paulo, né? Quer dizer, o experiente Paulo, que passou, né, pelas mesmas dificuldades de Timóteo e as nossas também, porque não é diferente de ninguém, de nenhum de nós aqui, né? Mas que ao final de sua vida, ele pôde dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que a única maneira eficaz que levaria, né, os cristãos a não se abaterem e nem se sentirem, né, derrotados na caminhada cristã, seria combatendo o bom combate da fé. O objetivo hoje dessa mensagem, eu tenho orado, é fazer você entender que se você deseja ter uma vida firmada no Senhor e nas promessas dele, sem se abater, sem se sentir um derrotado, ou viver de forma aí, altos e baixos, de forma inconstante, como as ondas do mar, por causa dos acontecimentos ao nosso redor, é preciso combater esse bom combate. É isso que eu quero, nesta noite, tentar fazer você entender essa urgência e necessidade que nós temos de vivermos um combate. Sabe, tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito. Às vezes a gente olha uma frase dessa, combate o bom combate da fé. Oh, que frase bonita, né? Trocadilho de palavras. Mas por que Paulo escreveu combate? Né? Combate é guerra, é luta, né? É enfrentamento de forças oponentes, de forças contrárias, né? Então, por que Paulo nos manda combater o bom combate? Por que combater? A primeira coisa, o cristão deve combater, sabe por quê? Porque o verdadeiro cristianismo é um combate. A gente costuma ouvir, né? Aceita Jesus, que sua vida vai mudar para melhor, que tudo vai ser diferente. Jesus vai mudar a história da sua vida. Sim, não resta dúvida que quando alguém, né, aceita Jesus, ele tem sua vida mudada infinitamente para melhor. Não resta dúvida. Mas mesmo com Jesus, mesmo aceitando a Jesus e tendo Jesus na vida, você vai enfrentar muitas lutas e sofrimentos no decorrer desta caminhada nessa terra. O próprio Jesus escreveu isso lá em Mateus 11:12, quando ele diz assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Esforço é empenho, é trabalho, é luta, é combate, é guerra. E os que se esforçam se apoderam dele. Paulo, irmãos, mandou Timóteo, né, combater esse bom combate da fé, porque ele sabia, e como ele sabia. Vocês sabem da vida dele. Como ele sabia que é preciso um grande combate para o cristão permanecer firme na fé. O termo combater, dentre vários, né, sinônimos que a gente pode trazer aqui, significa também opor-se, rejeitar, reprovar e afastar. Há muita religiosidade nesse mundo, principalmente no mundo evangélico, que não é o verdadeiro cristianismo e que precisa ser combatido. Há muita religiosidade. Hoje, para qualquer lado, eu fico de vez em quando olhando televisão, algumas artistas aí que se converteram, que agora é gospel, que agora são evangélica, e eu fico olhando os programas, os testemunhos, a vida deles, eu fico assim, meu Deus, é isso aí que é cristianismo? É isso aí que Jesus está ensinando? Existem, irmãos, muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que em suas vidas, no seu dia a dia, não se percebe qualquer sinal de combate.
em se opor, em rejeitar, em reprovar ou se afastar das muitas coisas que contrariam a vontade de Deus para suas vidas. E nós corremos esse risco, a todo instante estamos correndo. Quantos momentos vem coisas à mente da gente, desejo de fazer alguma coisa que é contrário à vontade de Deus. E se nós não estivermos firmados, não estivermos convictos da nossa fé, da nossa posição em Cristo, e não partirmos para um combate, porque não é fácil, nós vamos nos afundar. Esse cristianismo, irmãos, pode satisfazer o homem, mas não é o cristianismo que Jesus ensina na sua palavra. Não é o que está escrito na Bíblia, não é o que ele ensina em toda a Bíblia. O cristão autêntico, ele é convocado para ser um soldado em combate, e como tal, irmãos, ele deve comportar-se desde o dia da sua conversão até o dia da sua morte. Lá em 2 Timóteo 2, 3 a 4, Paulo insiste em sua exortação a Timóteo, dizendo o seguinte: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, qual é o nosso objetivo como soldado, como servo de Deus? É satisfazer aquele que o arregimentou, é satisfazer a Jesus que nos chamou. Sendo, irmãos, o verdadeiro cristianismo um combate, contra quem o soldado cristão deve combater? Se a vida cristã é vida de luta, de trabalho, de esforço, de guerra, às vezes, contra quem nós temos que guerrear? Primeiro, contra a carne. Nós lemos em Marcos 14, no verso 38, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Carne aqui, irmãos, é a nossa velha natureza, corrompida pelo pecado original. E por causa do pecado, mesmo após a nossa conversão, mesmo após o dia que nós tomamos uma posição de aceitar a Jesus e viver para Ele, nós carregamos uma natureza inclinada para o mal. E situação essa, que jamais nos permitirá que sejamos isentos de qualquer tipo de imperfeição neste mundo. Nós estamos aí correndo risco a cometermos graves problemas, porque nós não estamos isentos, por causa da nossa natureza. Qualquer coisa que estivermos determinados a fazer de maneira correta, qualquer coisa, haverá sempre um momento que nós não teremos vontade de fazer, porque a nossa velha natureza, ela vai se opor ao bem que agora nós desejamos, almejamos em fazer. Paulo experimentou isso de forma tão intensa, esse combate contra a carne de forma tão intensa, que ele escreveu lá em Romanos 7, 18 a 19, dizendo o seguinte, porque eu sei, Paulo dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quantas vezes a gente se pega aí, errando, cometendo um pecado, entendeu? Mas graças a Deus nós temos Jesus Cristo como nosso advogado, mas essa é a vida do cristão, volta e meia nós estamos aí dando uma escorregada, por causa dessa velha natureza. E isso requer um combate para a gente... É o que Paulo diz, João diz, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei várias vezes, talvez você vai dizer, epa, está falando heresia, mas entendo o que eu vou falar. Quando João diz, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, é óbvio que nós somos pecadores, que vamos pecar, mas nós podemos lutar contra o pecado, nós podemos lutar para não viver pecando, não viver na prática do pecado. É possível você passar um dia sem pecar, é possível, senão ele não escreveria isso, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. E vos escrevo por quê? Porque se você lê, se você busca comunhão com Deus, se você coloca a sua vida nas mãos dele, nós não vamos ter muito tempo para ficar pensando em besteira. Nos propusermos, a viver o que a palavra nos ensina. É difícil, mas existe condição de se viver. Então, irmãos,
O que você acha, né? É preciso um grande combate diário para você vencer o desejo da sua carne, da sua velha natureza corrompida pelo pecado? O que você acha disso? É preciso ou não? Pensa aí na sua vida, nas lutas diárias que você tem, nas coisas que estão lá dentro de você, aquelas coisas que você quer fazer e muitas vezes não consegue. Você acha que isso não precisa de uma guerra? Não é uma luta isso? Segunda coisa que o soldado cristão deve combater, o mundo. 1 João 2,15 diz assim, ó, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. João, irmãos, nos mandou não amar o mundo. Por que ele mandou a gente não amar o mundo? Porque o mundo tem muita coisa boa, mas que são incompatíveis com a vontade de Deus para nós. São contrárias à vontade de Deus. Esse negócio de dizer que o mundo não presta, isso aí, meu filho, é alto nível de espiritualidade. Porque o mundo tem muita coisa boa. Eu só não quero dizer aqui o que é bom e como tem coisa boa. Só que, o que a Bíblia diz? Aquilo está dentro da vontade de Deus? Não está. Então, para nós, não é bom. A influência, meus irmãos, desse poderoso inimigo chamado mundo, esse poderoso inimigo que é o mundo, ele deve sofrer uma resistência diária, todo dia, a todo momento, né, da nossa parte. Porque sem uma batalha constante, sem uma batalha direta, né, e diária, ele jamais poderá ser vencido. O amor, irmãos, o amor às coisas boas, entre aspas, do mundo, mas que são contrárias, né, à vontade de Deus para a nossa vida, é um adversário espiritual que continuamente assedia o crente e que precisa ser vencido. Não tem jeito. É o nosso adversário. Todo instante, enquanto estivermos nessa terra vivos, a pressão das coisas desse mundo vão estar sobre nós. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, transformar e renovar uma mente acostumada com coisas que achamos natural exige um grande combate. E 1 João 5, 4 a 5 diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Combater o mundo existe um grande combate? Existe. É luta, mas a palavra diz que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Quem é nascido de Deus tem poder para vencer. Paulo também diz lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Quem que nos fortalece? É a presença do Senhor, é o Espírito Santo que está em nós, que nos capacita, que nos dá força para resistir às coisas desse mundo. O que você acha disso? Vencer o mundo se opondo e rejeitando as coisas boas que aparentemente não tem nada a ver, mas que são reprováveis por Deus, exige ou não um grande combate? Pensa isso na sua vida. Pensa isso no seu dia a dia. Agora eu e você estamos aqui, um momento de reunião. Mas daqui a pouco nós vamos sair daqui. E aí, como vai ser o nosso proceder? Amanhã, à noite, com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, lá na rua. Como vai ser? Vem coisas, vem desejos, né, de nós batermos e fazermos coisas que não agradam a Deus. Exige ou não exige um grande combate? Por isso que Paulo diz para Timóteo, combate o bom combate da fé. A terceira coisa que o soldado cristão deve combater contra o diabo. Efésios 6,12 diz que a nossa luta, né, o nosso combate, não é contra o sangue e a carne, não é contra o ser humano, e sim contra o quê? Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, a palavra nos diz que desde a queda de Adão e Eva, Satanás tem andado a rodear a terra e passear por ela, com o objetivo de destruir a nossa alma.
ele não dormita, ele não dorme, ele fica rodeando. Ele nunca cochila. Nunca. Ele está sempre andando. E a palavra de Deus diz, em derredor, como o leão, como que ruge, procurando alguém para devorar. É a função dele. Olha o inimigo que nós temos. Olha o inimigo que você tem. Se bobear agorinha, ele está ao seu derredor. Se bobear, você está ouvindo essa palavra e ele está colocando na sua mente. Não é assim, é isso, é aquilo, tentando tirar isso da sua cabeça. É tenebroso isso. É uma guerra que nós temos que enfrentar. O diabo, irmãos, esse inimigo invisível, ele está sempre ao nosso derredor, de olho em todos os nossos atos. Tudo que você faz, ele está de olho. Nós não somos opressos por ele, mas nós somos oprimidos por ele. Muitas vezes ele vem com opressão sobre nós para tentar nos tirar do caminho. O papel dele é esse, é estar sempre nos sugerindo um ato de infidelidade a Deus, sempre nos sugerindo isso. Ele quer que nós pequemos contra Deus. Ele estará sempre fazendo de tudo para nos desviar, nos fazer desviar do caminho que Deus estabeleceu para cada um de nós, para mim e para você. Quando Paulo nos manda em Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, você não acha que é porque é preciso um grande combate para vencermos esse terrível inimigo, o diabo? Você não acha? Por que Paulo diz isso? Revestidos de toda a armadura. Porque é luta, é combate, é guerra. Sobre a pergunta, né, por que combater o bom combate da fé? Nós vimos aí o primeiro ponto, porque o verdadeiro cristianismo é um combate. O segundo ponto, porque o verdadeiro cristianismo é um combate, mas é um combate de fé. É um combate de fé. Hebreus 11:6, segunda parte do verso 6, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Crer na existência de Deus, irmãos, é um ato de fé, é fé. O combate cristão, o nosso combate dos crentes, não depende de um braço forte, de um olho rápido, de uma mira, né, muito boa. Não depende dessas coisas. Não se combate, né, a luta cristã com armas carnais, mas com armas espirituais, com a fé. E a fé em Deus é a única arma que nós podemos utilizar para sairmos vencedores desse terrível combate. Nada capacita tanto soldado cristão, né, a suportar as fadigas e as lutas, né, com o pecado, como a confiança de que Jesus está sempre ao seu lado e que sua vitória está garantida. Nada, gente, nada capacita tanto a nossa vida em combater isso, como a gente ter a certeza disso, que Jesus está ao nosso lado, que ele habita em nós, né, e que a nossa vitória está garantida. Paulo nos mostra isso de forma bem clara. Em 2 Timóteo 1:12, quando ele diz assim, ó, por isso, estou sofrendo essas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo enfrentava muitas lutas, mas ele sabia quem estava com ele. Nós enfrentamos lutas, e nós precisamos saber quem está conosco. Quem está conosco é maior do que qualquer coisa. Terceiro ponto, por que o soldado cristão deve combater o bom combate? Porque o verdadeiro cristianismo é um combate, mas é um bom combate, irmãos. É um combate maravilhoso. É certo que esse combate da fé, ele é árduo, é difícil, afinal, não é nada fácil, né, a gente lutar contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, não é fácil. Não é fácil mesmo. É luta ou não é? Que precisa de um grande combate, tirar tempo para leitura bíblica e oração. Vamos lá! Quem de vocês hoje aí, nesse dia de hoje, domingo, conseguiu sentar lá e ler a Bíblia com prazer,
com satisfação, sem ler apenas por dizer que eu tenho que ler, porque eu botei no meu propósito que em 2021 eu vou ler 3 capítulos da Bíblia todo dia para ler a Bíblia um ano. Quem sentou para ler com prazer, com alegria? Responda para você. E aí eu pergunto, é combate ou não é? É luta ou não é? Tirar tempo, disciplina, para fazer isso com amor no coração, com desejo. É luta ou não é perdoar alguém? Alguém que te feriu, que te ofendeu? É luta ou não é expressar o amor? Renunciar o nosso ego, renunciar coisas que preciso, aqui dali não vai levar a nada. Se eu ficar discutindo por isso, querendo isso, é só para minha satisfação. É luta ou não é você renunciar a alguma coisa que te agrade? É luta ou não é você ser um dizimista fiel? É luta ou não é ser obediente? Obediência. Obediência. É luta ou não é? Falando de obediência, irmãos, você não acha uma tremenda guerra, né, que precisa de um enorme combate? Vou pegar só um exemplo nosso aqui, né, obedecer a liderança da igreja, submetendo-se à orientação de participar das reuniões pela internet, pelo menos para aqueles que têm condição de participar nesse período de distanciamento social? É guerra ou não é? Alguns irmãos saíram. Alguns irmãos estão fora porque não concordam. Eu não aceito esse negócio dessa reunião. Nós estamos aqui por amor aos irmãos, protegendo a vida dos irmãos e as nossas vidas, orando e esperando essa vacina sair, para nós voltarmos com segurança, e tem irmãos falando mal e deixando o nosso convívio. O que é isso? Desobediência, falta de amor. É luta ou não é? Você trilhar por esse caminho. É luta ou não é? É batalha, irmãos, ou não é? No momento que o desânimo toma o seu coração, você conseguir reagir e voltar a animar-se novamente. É fácil isso? Quantas pessoas às vezes caem aí prostradas na cama num desânimo danado, aí vem a história, depressão, é isso, é aquilo, estão desanimadas. Filhos de Deus, mas ali, ó, prostrados. É fácil uma coisa dessa? Não é? É um combate ou não é? Que exige de nós, porque em Cristo Jesus nós fomos feitos para viver de cabeça erguida, em meio às tempestades, mas nós temos que ter paz em nosso coração, porque o Senhor habita em nós, e Ele nos dá paz. Promessa dele. Francis mesmo, que está aí, né, escutando, eu vi ela há pouco aí, né, dias atrás, na mensagem que ela proferiu para a gente aí, ela falou de momentos assim que às vezes vem sobre ela quando ela acorda. E ela disse lá, mas que quando ela acorda, que sente que está desanimado, ela trava uma grande luta ali, mas logo ela se reanima. É luta. Não é fácil, irmãos. É luta ou não é? Nesses dias atuais, cristãos se manterem puros diante de uma sociedade liberal como essa que nós estamos vivendo, que tudo vale. Eu já estou ficando assustado, porque tudo vale. Qual o problema? Não tem nada a ver. Isso, aquilo. Daqui um dia, eu não sei mais o que é a Bíblia, qual é o sentido da Bíblia, porque não existe mais problema. Tudo está coberto pelo amor de Deus. É luta ou não é? Você olhar para certas coisas que agradam o seu coração, mas dizer, o meu Senhor não aprova aquilo, e por isso eu devo me opor àquilo. Isso exige uma guerra muito grande. Entretanto, eu quero dizer que há um enorme encorajamento para aqueles que participam desse combate. E não é sem razão que a Bíblia, que Paulo diz que esse duro combate é um bom combate. Por que ele é bom? Por que ele é bom? Alegre-se nisso daqui, ó. Por que esse combate é bom? Ele é bom porque se desenvolve sob as ordens
do melhor dos generais, nosso Senhor Jesus Cristo. Se é que nós temos Jesus em nossa vida, se é que nós não somos apenas alguns religiosos, mas se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós temos que entender que nós temos tudo. Nós temos o melhor do general, nós temos o dono do mundo, o dono da vida e da morte conosco. Jesus, irmãos, é o nosso general de guerra, que é dotado de sabedoria perfeita, de um infinito amor, de força toda poderosa. Esse é o nosso general. Está à frente do combate. À frente do combate, irmãos, ele jamais faz movimentos desnecessários. Nosso Deus não erra. Ele nunca erra os seus cálculos, ele jamais deixa de conduzir o seu exército em triunfo. Nós nunca seremos derrotados, porque ele sempre vai nos conduzir em triunfo. Seus olhos estão fixos sobre todo o seu exército. O mais fraco, né, dos soldados é cuidado por ele. O mais fraquinho. Se hoje alguém aceitar Jesus hoje, primeiro dia da sua conversão, que ainda não entende quase nada das coisas de Deus, mas se ele se tornar um filho de Deus, ele já é um soldado, precioso aos olhos do seu general, e ele vai estar cuidando, os olhos dele vai estar sobre ele. Vale lembrar aqui, irmãos, que esse exército, formado por nós, sua igreja, né? Nós somos a igreja do Senhor, que ele convocou com o quê? Com seu sangue derramado na cruz, né? É precioso demais para algum soldado se perder em combate. Vale lembrar isso, irmãos, que nós somos preciosos para o Senhor, né? Preciosos ao ponto de nenhum de nós sermos perdidos. É um bom combate também, queridos, porque é realizado com a melhor das ajudas. Por que esse combate é bom? Porque nós temos alguém que nos ajuda e é a melhor pessoa que poderia nos ajudar. Ainda que, por causa da nossa natureza, né, corrompida pelo pecado, ainda que cada crente seja um fraco em si mesmo, porque nós somos fracos. Deus é que é tudo em nós, né? O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, mesmo nas nossas fraquezas, o Espírito Santo de Deus habita em nós, tornando-nos fortes. Olha só que coisa maravilhosa. Você já imaginou o que é isso? Que você tem o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Você já entendeu isso? Que nós saímos pela rua, nós somos uma dinamite, nós somos uma bomba. Nós temos Deus conosco. Eu acho que o que a gente precisa, eu não gosto muito desse negócio de tomar posse, mas o que a gente precisa é entender isso, é tomar posse dessa verdade de que Deus habita dentro de você, você é poderoso. Né? Aquele que é um soldado cristão, ele não se lança no combate, né, por sua conta e risco, por sua própria vontade, e nunca ele está sozinho na luta. Nunca. Nessa luta nossa, nesse combate nosso, nós nunca estamos sozinhos. Primeiro porque o Espírito Santo, né, nos ensina e nos conduz os nossos passos a cada dia. Nós temos o Espírito Santo nos guiando. Né? Nós temos o Deus Filho, Jesus Cristo, intercedendo por nós. Né? E a todo tempo ele está intercedendo por nós. E o Deus Pai nos guarda de todo mal, por intermédio do poder dele. Olha só o que nós temos. Vale ou não vale a pena esse combate? Né? Esse combate, irmãos, é bom também, porque ele se desenvolve com base nas melhores promessas. Nas melhores promessas. Você, olha só o que você está lutando. Olha só onde é que você entrou. Olha só a sua guerra como está. Olha só isso. As melhores promessas nós temos nessa guerra. Todo crente em Cristo recebe grandes e preciosas promessas, imensas promessas, que certamente serão cumpridas, porque foram feitas por quem não pode mentir. Nosso general não pode mentir. Foram feitas por alguém que tem o poder de fazer cumprir a sua palavra. E o que ele diz para nós?
João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você é filho de Deus, se você chegou à presença de Deus, você jamais será lançado fora. Você jamais perderá sua condição de ser um filho de Deus. Isso é promessa dele. Olha o combate que você está combatendo. 1 João 10,28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Nós somos soldados debaixo das ordens de um general, onde ninguém vai nos tirar da mão dele. Romanos 8,38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém vai poder tirar o amor dele sobre as nossas vidas. Romanos 16:20 diz: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Hoje nós estamos guerreando contra esse miserável inimigo, mas breve ele diz que ele vai botar o inimigo debaixo dos nossos pés para sempre. Hebreus 13:5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você está numa luta onde o general dessa guerra está dizendo para você: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Onde você estiver, eu estarei contigo. O que são, irmãos? O que são os problemas da vida diante dessas promessas? O que é essa pandemia diante de uma promessa dessa? O que é a saudade de uma reunião presencial no auditório diante de umas promessas dessa? Estamos aqui, ó. Estamos aqui cumprindo nosso papel em comunhão virtual, sendo fortalecidos por ele, sendo edificados uns aos outros. Vamos permanecer firmes, vamos nessa. Isso é uma luta. É uma luta. Eu vi um videozinho que o Deirônios postou aí, num grupo do conselho, que eu achei interessante, eu acho que é o Paulo Júnior, se eu não me falha a memória, falando daqueles pastores, né, chamados pastores, desse clérigo da alta, né, que vive aí, cheira o lencinho que você vai ficar curado, faz isso, os 318, onde você passar que não botar a mão em cima, você vai ficar curado. E ele diz: cadê agora? Cadê? A pandemia está aí, mais milhões de mortos em todo o mundo. Cadê vocês agora com o seu lencinho, com sua aguinha, com a sua mãozinha em cima? As igrejas deles estão fechadas também. Cadê? Cadê? Irmãos, irmão Valtir dizia uma coisa, e hoje eu entendo bem. Nós aqui estamos no centro da vontade de Deus. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Cristo é a igreja. Temos ensinado a Cristo. Temos ensinado a sã doutrina, a doutrina pura, a doutrina sem máscara, sem coisinhas para enganar ninguém, né? Temos ensinado sobre a igreja, sobre o povo de Deus. A única coisa que pode nos distanciar uns dos outros aqui é só questão de localidade. Nesse momento de pandemia, a distância que nós estamos, por não podermos estar perto. Mas igreja é isso aqui, ó. Somos nós, é o conjunto do povo de Deus, né? Então, meu filho, Cristo é a igreja. Estamos no centro da vontade dele. É um bom combate, irmãos, porque é efetuado com a garantia do melhor resultado. Esse combate é bom por causa disso, porque o resultado é o melhor que possa existir. Nesse combate, sem dúvida alguma, há tremendas lutas, conflitos, ferimentos, esfoladuras, vigílias, jejuns, fadigas. Porém, irmãos, cada crente, sem exceção, é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, Romanos 8,37. Somos mais do que vencedores, pode vir o que vier. Se a morte nos pegar, somos mais do que vitoriosos, porque vão estar na presença do Senhor. Irmãos, nenhum soldado de Cristo se perde. Nenhum soldado de Cristo se perde. Ele desaparece ou é deixado morto no campo de batalha. Nenhum. No final dessa batalha, irmãos, quando chegar aquele dia que o Senhor vier aparecer nos ares, entendeu? No final dessa batalha não haverá choro por baixas sofridas.
porque não haverá baixas. Mas não vai haver mesmo. No último dia da batalha, naquele dia, o rol dos soldados que foram convocados pelo nosso general será o mesmo da manhã do primeiro dia do seu alistamento. Vai ser o mesmo. Não vai ter baixa. Nenhum dos soldados estará faltando. E as palavras do nosso general, do nosso Senhor, serão confirmadas como verdadeiras, quando ele diz: não perdi nenhum dos que me destes. Aqui está, meu Pai. Todos que tu me destes aqui estão. É bom ou não é bom esse combate? É um bom combate porque faz bem a alma daquele que desse combate participa. E como isso faz bem a nossa alma, combater esse combate da fé? Irmãos, qualquer outro combate, ele tem tendências perniciosas porque ele desperta, né, as piores paixões da mente humana, endurecendo a consciência daqueles que desses combates eles participam. Olha só essas guerras aí matando gente que nem se conhece, ódio, né? Somente o combate cristão desperta os melhores sentimentos da mente humana, os melhores. Por quê? Porque esse combate promove a humildade e o amor. Ele amortece o egoísmo e o mundanismo e leva o homem a afirmar suas bases nas coisas que vêm do alto. É bom ou não é bom? Faz bem a nossa alma ou não faz? Quantas coisas você está livre desse mundo, do pecado, da desgraça sobre a sua vida, porque você está combatendo esse combate? Quantas pessoas já desceram ao túmulo porque passaram pelo nosso meio, não deram ouvido, não quiseram entrar nessa luta, nesse combate, e lá fora perderam suas vidas? É um bom combate, irmãos, porque faz bem ao mundo, faz bem a gente, e faz bem daquele que combate, e faz bem ao mundo. Todas as guerras deste mundo, todas, têm efeito destruidor. Por onde os exércitos passam, né, eles deixam um rastro de morte e de miséria. Olha aí a televisão, o que vocês veem? As bombas explodindo, as crianças tudo sem braço, sem perna, uma desgraça total. É isso que essas guerras promovem. Diferente disso, são os efeitos produzidos pelos soldados cristãos, pela guerra cristã. Porque por onde nós passamos, o que nós deixamos? Um rastro de bênção, impedindo, né, o progresso de qualquer tipo de vício e de imoralidade, de desonestidade e de toda sorte de desgraça produzida pelo pecado. É isso que no combate cristão é promovido. É bom ou não é bom esse combate? E por fim, esse combate é bom porque ele terminará em gloriosa recompensa para todos quantos daqueles que participam desse combate. Queridos, uma nação agradecida pela vitória em uma guerra, ela pode dar, né, a gente vê isso na televisão, aos seus combatentes presentes, como medalhas, condecorações. O cara está morto, mas vai lá no túmulo dele, bota uma cruz e faz uma honraria para ele. Pensões, né? Porém, não pode dar nada que seja permanente, que possa ser levado para o além do túmulo. Nada. Infinitamente melhor é o soldado que combate sob a bandeira de Cristo. Por quê? É infinitamente melhor. Por quê? Talvez esses combatentes, eles não serão louvados pelos homens enquanto estiverem vivos, ou até mesmo quando morrerem. Interessante, quando eu estava fazendo aqui, eu lembrei muito do irmão Valtir aqui. O irmão Valtir foi um guerreiro, meu Deus. Aquele homem saiu da denominação batista lá jovem, 40 anos, o que ele passou pela vida. O que ele passou pela vida por amor ao Senhor, por amor a Cristo e à igreja. Aquele homem foi injuriado por muita gente, tido como um herético. Aquele homem lutou, nos formou, brigou pela igreja, desceu ao túmulo. Ele não é lembrado pelo esse meio evangélico. Não é. Talvez, irmãos, esses combatentes, eles não serão louvados pelos homens, né, enquanto eles estiverem vivos, e mesmo depois da morte,
como o exemplo que eu dei do irmão Valtir e tantos outros. No entanto, eles receberão algo infinitamente melhor, porque será para a eternidade. Nós poderemos não ser louvados, nós estamos aí, trabalhando, fazendo, sendo criticados, sendo queimado aqui, queimado ali. Nós podemos ser louvados por ninguém, né? Mas lá na frente nós receberemos infinitamente melhor algo que será para a eternidade. Receberemos o quê? O que diz 1 Pedro 5,4, a imarcessível coroa da glória. Em Apocalipse, irmãos, capítulo 2, 9 a 11, Deus diz aos soldados de Esmirna: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Não temas as coisas que tem de sofrer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sejamos fiéis, irmãos. Não olhemos para as circunstâncias. O Senhor está vendo a nossa luta. O Senhor está vendo os nossos problemas. Ele está vendo o choro do nosso coração. Está vendo tudo. Mas não vamos temer essas coisas. Porque ele diz, ser fiel, permaneça, aguente mais um pouco, porque eu vou te dar a coroa da vida. E aí, irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo que, como cristãos que nós somos, nós não podemos nos esquecer, mas não podemos mesmo, que o crente é um soldado. E o combate cristão é uma realidade. É isso que eu vim para dizer a vocês, para tentar fazer você entender que esse combate é uma realidade. É uma grande luta. Que a jornada cristã, irmãos, não há santidade nem vitória sem luta. Quando Deus diz sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por quê, irmãos? É guerra, é luta para ser santo. Não estou falando santo da puritanismo, não. É santo de ser separado para o Senhor em todos os sentidos. Em ser separado do pecado. Em agradar ao coração de Deus. E, irmãos, e que não há promessas nas cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse, não há uma promessa lá. E que também, né, promessas que são também para nós, exceto para aqueles que vencerem esse combate. Não há nenhuma promessa para aquelas igrejas, a não ser para aqueles que vencerem esse combate. Leiam lá. Será que vale ou não vale a pena combater esse bom combate da fé, irmãos? Vale ou não vale? Vale o esforço ou não vale? Vale a luta ou não vale? Vale o choro ou não vale? Por enquanto, né, estamos vendo as dificuldades. Estamos vendo o conflito e não estamos vendo o fim dele. Meu Deus, o que vai acontecer? Onde é que isso vai dar? Não estamos vendo o fim. Estamos vendo o momento. Por enquanto, estamos vendo a cruz de Cristo. Quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Por enquanto, irmãos, estamos vendo a cruz sem enxergar muito claramente a coroa. Porque se nós enxergássemos, se muitos enxergassem claramente a coroa, enfrentariam uma cruz de peito aberto, de regozijo nos lábios. Quando não se enfrenta bem, é porque não está vendo muito bem a coroa que está lá nos aguardando. Por enquanto, queridos, estamos sendo soldados de espírito quebrantado, enfrentando as dificuldades e desprezados pelo mundo. Por enquanto, nós estamos vendo de forma visível a mão de Deus nos protegendo. Deus está em nós. Falei há pouco, somos uma bomba. Mas, por enquanto, nós estamos vendo isso de forma visível. Vemos pela fé. Aquele que consegue enxergar pela fé. Né? Não vemos ele nos protegendo e nem o reino da glória dele preparado para nós. Porque se nós imaginássemos, tivéssemos certeza o que tem preparado para nós, meu Deus, venha o que vier, porque é isso que eu quero. Mas não esqueçamos o que diz o nosso general de guerra: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O Senhor está conosco. O tempo, irmãos, passa rápido. Hoje é dia 10. O tempo passa rápido, irmão. Daqui a 10 dias,
eu vou fazer 60 anos de idade. Eu falei assim, meu Deus, eu estou já a caminho do céu. 60 anos, eu estou imaginando Derões com 70. Entendeu? Quando eu penso que eu vou fazer 60 anos, eu falo assim, meu Deus, eu andei fazendo uns trabalhos em casa aqui, aquele outro dia aqui, rapaz, me senti tão mal, tão quase que derrotado, pela tristeza de ver que eu não estava conseguindo fazer aquilo que eu fazia há uns anos atrás, porque dói aqui, dói ali, e vai dormir, tem que tomar remédio, que não consegue dormir direito, todo quebrado, entendeu? Então, irmãos, o tempo passa. O tempo passa. O dia da nossa partida, ou da volta do Senhor, está chegando. Está chegando. Está chegando. Vai chegar para cada um de nós. Mais algumas lutas, mais alguns conflitos, e então, irmãos, nós deixaremos essa guerra espiritual enterrada no passado, enterrado para sempre, juntamente com o pecado, com a tristeza e com a morte física. Isso tudo vai ficar, isso tudo vai embora. Então, queridos, conscientes dessa realidade, vamos combater o bom combate da fé até o fim, sem nunca nos esmorecermos, porque acerca da nossa recompensa, irmãos, o nosso general afirma e reafirma categoricamente: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que eu queria trazer para você nesta noite. Segura as ponteiras aí, irmãos. A vida não está fácil. Eu fico imaginando esses dias, a gente está falando de Covid só, a gente está preocupado apenas com o vírus e a morte. Mas quantas pessoas desempregadas? Quantos pais sem dinheiro, às vezes, para poder dar aquilo que o filho precisa? Quantas lutas, quantos problemas nós estamos passando, tem pessoas passando. Mas eu quero dizer, não desanima, não. Fique firme no Senhor. A Bíblia diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não vai ser um mendigo. O Senhor vai te suprir. Segura firme. Creia naquilo que nós temos ensinado. Creia naquilo que vocês têm aprendido com a igreja. Vamos nos manter firmes aí nesse propósito, na revelação de Cristo da igreja. Não fica aí atrás de pastoreco, não. De vez em quando eu vejo aqui irmãos aí, meu Deus, atrás de pastorzinho e babando, entendeu? Fique firme na palavra. Eu não estou pedindo para você ficar firme no que eu digo, não. Fica firme naquilo que eu estou falando para você. Olha na palavra se o que eu estou falando é verdade ou não. Se não for, já dizia o irmão Valtir, manda eu as favas e faça o que deve ser feito dentro da Bíblia. Aguenta firme. Quero dizer para vocês, breve, nós vamos estar juntos. E eu vou dizer para vocês aqui em primeira mão, eu não tenho poder de decisão no presbitério, mas eu vou tentar convencer o presbitério na nossa primeira reunião de retorno, onde vai ser uma festa. Eu vou tentar promover um grande jantar, estou vendo a Celinha aqui, ó, um grande jantar, para quando acabar aquela reunião, a gente ficar lá horas e horas, poder matar a saudade. Que o Senhor abençoe vocês. Eu amo todos vocês, eu estou sentindo falta de vocês, eu não apareço muito aqui na tela porque eu sou tímido, eu prefiro mais ficar com a minha carinha ali escondida, e eu só boto a cara quando não tem jeito mesmo, quando tem que aparecer, mas eu amo cada irmão. O Senhor abençoe vocês, com toda a sorte de bênçãos, guardando nesse... Olha, outro dia, acho que foi o Norival que falou, gente, olha a bênção, olha a nossa bênção. Passamos esse período todinho extremamente perigoso, com gente morrendo, e nós não perdemos um no nosso meio. Tem muitos irmãos que pegaram Covid. A minha cunhada agora pegou Covid há um mês atrás, passou mal. E como passou mal? E saiu. Entendeu? Nós temos muitos irmãos que pegaram, que contraíram esse vírus, mas Deus não permitiu que se fosse. Vamos em frente, porque o Senhor está conosco. O Senhor abençoe a todos.